Boa tarde a todos. Agradecendo a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso mestre, amigo, guia e modelo, aos bons espíritos, aos espíritos que coordenam o trabalho aqui dessa casa, a toda a diretoria, a todos vocês, meu agradecimento pela oportunidade. A gente tem aí essa parábola que é uma das poucas parábolas que Jesus explicou o sentido, né? E eu vou ler para a gente não perder nada, porque é muito interessante. Hoje eu estava dando uma lida e me deparei com uma coisa que eu não tinha percebido ainda nessa parábola. Diz assim, Mateus capítulo 13. Aliás, é uma coisa que eu aprendi lá no Caminho do Senhor, que o Evangelho, todos os 4 evangelistas, o Evangelho é de Jesus. Então a gente normalmente fala assim, o Evangelho de Jesus segundo Mateus, não é o Evangelho de Mateus, é o Evangelho de Jesus segundo Mateus, segundo Marcos, segundo Lucas, segundo João, né? A gente tem essa coisa do abreviar, mas o Evangelho, que é a Boa Nova, é de Jesus. Ele diz assim, Mateus começa falando, naquele mesmo dia Jesus saiu de casa e assentou-se junto ao mar. Ajuntaram-se grandes multidões ao seu redor, de sorte que entrou num barco e se assentou enquanto toda a multidão estava em pé na praia. Imagina a cena, Jesus chega na praia, ele saiu de casa, foi andando e olhou para a praia, é um lago na verdade, e aí ele olhou e falou, começou a querer falar alguma coisa para as pessoas e foi chegando gente, porque onde ele ia, a multidão acompanhava. Se a gente olha hoje alguns irmãos que têm a capacidade de reunir uma massa grande, vocês imaginam Jesus, como é que era, ou seja, aquela turma toda, aquela população toda, não só de Nazaré, não só de Jerusalém, Belém, etc., mas todas as cidades que iam buscar Jesus. Mesmo porque a maioria ia buscar, como muitas vezes nós vamos, buscar saúde física, buscar resolver os nossos problemas do dia a dia. Estou com uma dívida, caramba, como é que eu resolvo? Vou recorrer a Deus, a Jesus, apesar de que Jesus sempre nos diz que é para buscarmos a Deus não com as coisas materiais que são perecíveis, mas com as coisas espirituais e principalmente aquilo que é mais importante, as virtudes que a gente tem que conquistar no dia a dia, a paciência, a fraternidade. Mas como todo mundo aqui já é paciente, não é? Vamos pular essa parte. Então a cena é essa, Jesus vê que está todo mundo se reunindo, ele fala, eu vou para o barco, provavelmente alguns discípulos seguravam o barco ali para ele não se mover, e Jesus ali falando para aquele povo todo em parábolas, e aí ele fala uma série de parábolas. Mateus capta uma série de parábolas e coloca exatamente nesse capítulo 13. E falou-lhe de muitas coisas por meio de parábolas, dizendo, certo semeador saiu a semear. E quando semeava, parte da semente caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. Outra parte caiu em terreno pedregoso, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque a terra não era funda. Mas, saindo o sol, queimou-se, e secou-se, porque não tinha raiz. Outra parte caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra caiu em boa terra e deu fruto, uma semente produzindo a 100, outra a 60 e ainda outra a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. E aí o que eu falei que me chamou a atenção foi a explicação
nessa parábola. Jesus diz o seguinte, cadê? Às vezes a gente perde, né? Mas está aqui. Jesus fala que aquela semente que caiu à beira do caminho é uma semente que ela foi colocada, mas por não conhecerem a palavra, foi deixada de lado. Essa foi a questão que me veio, que eu nunca tinha notado. É a questão do conhecimento, que hoje nós, na doutrina espírita, temos essa coisa de estar lendo, estudando, porque é isso que faz com que a gente diferencie. Nós temos que diferenciar o que é bom do que é ruim, o que eu estou fazendo certo e o que eu estou fazendo de errado. Porque se eu não souber que aquilo aí está errado, eu vou continuar fazendo. É por isso que lá no Evangelho segundo João, na última ceia, Jesus fala que enviaria o Consolador, e esse Consolador ficaria eternamente conosco e convenceria o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Convencer o mundo do pecado é mostrar o certo e o errado. O pecado é o erro. É mostrar o certo e o errado. Se você chega para uma criança e pergunta quantos são 2 mais 2 e a criança fala 10, ela não estará errando, porque ela não aprendeu qual é o certo. Mas uma vez que você ensine 2 mais 2, vamos contar? Vamos? 4, tá? Entendeu? Ok. Agora ela sabe o que é o certo. Dali a um mês você pergunta novamente para aquela criança: quantos são 2 mais 2? Ela diz 5. Agora ela errou? Errou. Mas também tem uma coisa: qual é a diferença entre o erro que ela cometeu e a diferença de um professor de matemática que diga que 2 mais 2 são 5? A diferença é muito grande. Aí vem aquela parte que Jesus fala: muito mais será cobrado de quem muito recebeu. Mas vamos voltar na parábola em si. O que é uma parábola? O Humberto Roden, um grande filósofo, professor de filosofia, já desencarnado, que inclusive ele psicografou, depois de desencarnado, através do Mileco. E ele adotou o pseudônimo de Delfos. Então o Mileco tem alguns livros psicografados do Roden com o codinome Delfos. E o Roden, ele dizia o seguinte de parábola: parábola é algo que tem um símbolo, algo dito que tem um símbolo material, onde nós precisamos retirar o simbolizado espiritual. Jesus nos dá uma lição das coisas materiais. Ele fala da semente. Todo mundo sabe que é uma semente, principalmente na época que era muito comum semearem, né? Segundo o professor Harari, do livro Homo Sapiens, é muito interessante esse livro, fala da história da humanidade. Ele diz que nós, até uma certa era, nós éramos coletores. A gente só passava colhendo aquilo que a natureza produzia. Depois nós passamos a fazer agricultura. E essa época de Jesus era uma época de bastante fomento da agricultura. Então todo mundo sabia que era semeadura. Ele então falava de acordo com o que ele tinha ali de público. Quando ele ia falar com as mulheres, ele falava da parábola do fermento. Quando ele ia falar com os pescadores era assim. Pescadores, ele falava da parábola da rede. Outra parábola também que vem a seguir a essa parábola do semeador é a parábola do joio do trigo. Se ele fosse conversar com os mercadores, aquelas pessoas que eram negociantes, falava da parábola do tesouro, da pérola. Então ele dava um cenário físico para aquelas pessoas compreenderem o que é que estava sendo passado. Então o Roden nos diz: temos que pegar o símbolo material e retirar o simbolizado espiritual, ou seja, compreender qual é o ensinamento espiritual daquele símbolo material.
E uma coisa que é muito interessante, que as parábolas, normalmente, se você for aplicar a lógica horizontal, ou seja, a lógica terra-terra, a lógica material, muitas coisas ficam sem sentido. Porque como é que um semeador vai pegar sementes e sair jogando? Não se fazia isso, não se faz isso. Ele prepara o solo, ele limpa tudo, ara o solo, aduba o solo, irriga o solo, para depois ele ir lá e colocar sementes num determinado espaçamento entre uma e outra, para depois aquilo ali começar a germinar. Então essa história de semeador sai a semear, materialmente falando, não tem sentido. Jesus fazia isso exatamente para chamar a atenção e para que ninguém modificasse o sentido da parábola. Porque se você pega algo que tem sentido, que vai fazer, né, matematicamente aquela história dar certo, aquilo ali pode ser desvirtuado. Mas algo que não tem sentido inicialmente, materialmente falando, as pessoas não vão mudar, não vão conseguir compreender de outra forma. Então Jesus fala dessa forma: o semeador saiu a semear, jogando semente para tudo quanto é lado. Quem é esse semeador? No caso, o próprio Jesus. Que semente é essa? São os seus ensinamentos. Então ele sai distribuindo os ensinamentos, independente de quem está ouvindo, independente de quem está ali. Nesse momento aqui, nós, encarnados e os desencarnados, cada um de nós tem a capacidade de compreender determinada, vamos colocar assim, percentual daquilo que está sendo falado, daquilo que está sendo conversado, né? Quando nós lemos um livro, é muito comum você... Hoje teve até um comentário de um filme, né, do Nosso Lar 2, a pessoa não gostou e tal. É visão. Quando o Wagner de Assis lançou o filme Kardec, ele lançou baseado no livro do Marcel Sotomayor, que lançou o livro no programa Caminho do Senhor. Foi uma honra grande para nós. E o Wagner me mandou o roteiro, eu peguei, compartilhei com o Marcos Gemário, vocês devem conhecer, mora aqui pertinho, Marcos. E nós... Tá, ele saiu da rádio, ele foi fazer outras coisas. É o caminho de cada um, né? E aí, eu mandei para o Marcos também o roteiro e fiz a minha análise do roteiro, que o Wagner queria uma análise de espírita. Aí eu falei, mas tu é espírita? Aí ele falou, não, mas eu preciso de uma análise fora e tal, tá bom. E aí nós fizemos a análise, aí eu cheguei lá com os meus comentários, os comentários do Marcos, cheguei lá na Cinética, que é a agência dele, né, a empresa dele, que faz os filmes, que produz, etc. E aí falei, ó, tá aqui, ó, tudo que a gente comentou. Ele começou a ler e começou a rir. Ele falou assim, João, isso aqui é um filme baseado no livro, não é o livro. Você tem muitas coisas que você não pode fazer igual o livro. A cronologia, os fatos ocorridos, então tem muitas coisas que vão ser modificadas. Então a pessoa olha e enxerga não de acordo com o que a obra está dizendo, mas de acordo com o que nós temos dentro de nós. É igual aquela conversa pelo WhatsApp. Quando a gente escreve, a interpretação é de quem lê. Quando a gente fala, a interpretação é de quem falou, mas também tem a interpretação de quem ouviu. E quando você está pessoalmente conversando, fica mais fácil que você tenha a expressão fisionômica da pessoa, né? Nós somos meio italianos também, a gente gosta de falar, né, gesticulando. E é bom, porque todo o processo da comunicação é um processo de expressar a ideia, mas com a interpretação da ideia. É muito interessante, eu quando comecei no Caminho do Senhor, no programa Caminho do Senhor, comecei lendo os estudos, né? Todo mundo começa assim. Não, comecei no telefone, depois Gastão me colocou para ler os estudos,
e depois a gente vai aprendendo, vai ficando sem vergonha e vai em frente, né? E aí eu, quando ia pegar, tinha uma pasta do programa que tinha os livros, antigamente era cartucho, botava lá nas máquinas e tal, para reproduzir o som, e aí eu pegava a pasta do programa lá na casa do Gastão, aqui do outro lado, aqui, bem circular, perto do Presunir. Aí, toda vez a mesma coisa, eu pegava a pasta, quando eu ia saindo do Gastão, João, bota o coração para falar. O que é isso? É o sentimento. Se a gente chegar aqui, bom, hoje nós vamos falar sobre a parábola do semeador. O semeador saiu a semear, e aí ele semeou, umas sementes caíram aqui, ali, acolá, sem emoção, sem sentir. E graças a Deus, eu tive esse professor, né, e hoje em dia as pessoas falam, gosto muito de ouvir você, porque você fala com emoção, você não fala simplesmente a palavra, e é isso que a gente precisa fazer. Graças a Deus eu tive esse professor, e o professor continua, não parou não, ele desencarnou, mas continua lá, por aí. Então, quando nós aprendemos alguma coisa, é o que Jesus está falando, quando nós aprendemos alguma coisa, cada um reage de uma forma diferente, cada um entende de uma forma diferente. E aí ele fala que a semente que caiu à beira do caminho é aquela da pessoa que ouve, mas não entende. E aí passa batido, como dizem, né? A segunda semente, ou segunda, vamos dizer, porção de semente, caiu entre as pedras. E nas pedras, imagina várias pedras, imagina ali um pouco de terra que normalmente cai e vai formando um pouquinho de terra só, não tinha muita terra, por baixo era pedra e tal, e tinha uma terrinha ali, a semente caiu ali, ela germinou, quando as folhas saíram para fora das pedras, veio o sol quente, imagina Jerusalém naquela época, veio o sol quente, queimou, e como ela não tinha raízes profundas que puxassem a água e jogassem para as folhas, para os caules, etc. e tal, ela secou e morreu. O que é isso? São aquelas pessoas que ouvem, têm contato com os ensinamentos de Jesus, têm contato com a doutrina espírita, acham legal pra caramba, puxa, que coisa legal, que me explica, me dá explicações que nenhuma outra filosofia no mundo dá. É a filosofia espírita. Ah, que legal, poxa, mas eu não posso dar atenção para isso. Eu tenho a minha vida, eu tenho o corre-corre do dia a dia. Então, vai embora, aquilo ali fica em algum lugar, mas um dia aquilo ali volta, porque nós somos todos esses terrenos que Jesus fala. Nós somos aquele que ouve e não entendeu nada e vai embora, nós somos aquele que não tem raiz, é por isso, não, deixa eu seguir minha vida. É o segundo solo que Jesus fala, das pedras. O terceiro são os espinhos. Caiu ali no meio dos espinhos, os espinhos começam a crescer e abafam aquela planta nascente, a semente que brotou, abafam. Aí Jesus explica que esses são aqueles que ouvem, compreendem, gostam, se entusiasmam, mas olha só, eu tenho trabalho, eu não tenho tempo para ficar estudando. Achei muito bonito, quando eu tiver um tempinho eu vou lá. Quer dizer, aquela pessoa que reserva um tempinho para fazer. Está errado? Não está errado, cada um no seu ponto. A gente não tem que ficar apontando o dedo e falando, você deveria dar mais tempo para o Espiritismo, para Jesus. Não, cada um o seu tempo. É a mesma história, né? A mãe ou o pai, ou os dois, levam os filhos pequenos para evangelização, maravilha e tal. Quando eles viram adolescentes, não quero mais saber disso. Ah, come de mocidade, não quero saber disso, não quero. Aí os pais ficam tristes. Não é para ficar triste. A semente está lá. Ela vai brotar no momento certo.
Tem sementes que foram descobertas nos caixões, ou nas tumbas, melhor dizendo, mais bonitinho, né? das múmias egípcias. As sementes estavam lá intactas. Pegaram essa semente e colocaram numa terra fértil. O que aconteceu com a semente? Ela brotou. 6.000, 4.000, 3.000 e tantos anos, ali a semente ficou, até que um dia foi colocado na terra fértil e brotou. É assim com cada um de nós. Não adianta a gente querer que os outros façam aquilo que não estão preparados, não estão maduros ainda. Mesmo que nos machuque, olha, meu filho ou minha filha está fazendo um monte de besteira, foi evangelizada, mas agora não quer saber mais. Está no tempo dele, está no tempo dela. Temos que respeitar isso também. Nós não podemos fazer com que as pessoas vão ali porque nós queremos, porque nós achamos bom. É aquela história, descobrir a doutrina espírita. Quando você descobre, quando é um neófito, meu Deus, quer arrastar todo mundo, vamos lá. As pessoas falam, desculpa, mas não é a minha. Não sou chegado. Aí você fala assim, eu agora sou espírita. E tu vai para tu que é. Não é isso, mas tudo bem, entenda do jeito que quiser. Também é outra coisa, nós não somos os defensores da doutrina espírita para ficar brigando com os outros, dizendo, isso aí não é espiritismo, espiritismo é isso. Jesus não fez isso. Ele é nosso guia e modelo. Modelo quer dizer, para ser imitado. Ele é nosso guia porque ele sabe o caminho. E ele deixa cada um à vontade para o que quiser fazer. Tranquilamente. Estou relendo o livro Memórias de um Suicida, do nosso Camilo Castelo Branco, pseudônimo que a Ivone colocou, porque ele falou, coloca meu nome verdadeiro. E ela falou, não vou botar, vou botar Camilo Cândido Botelho. Botelho era sobrenome dele também, né? Mas Camilo Castelo Branco era um escritor, poeta português do século XIX, que desencarna com suicídio, um tiro na orelha, em 1900, porque descobriu que não ia restabelecer a visão. E ele, então, ele está no momento, eu estou no momento do livro ali, primeiro quinto do livro, onde ele está dizendo, olha, por que eu não fiz a coisa certa? Por que eu não ouvi a minha mãe lá, que ela sempre falava que nós temos uma alma? Hoje a gente sabe pelo Espiritismo que nós somos a alma, mas tudo bem, que nós temos uma alma, que ela nunca vai morrer. Por que eu não ouvi minha mãe? Aí o outro diz para ele assim, porque você não tinha maturidade suficiente para compreender, e aí você seguiu o seu caminho, e está tudo certo. Mas agora eu estou sofrendo. Sim, mas vai passar. Você vai tomar um novo corpo, esse corpo vai vir com alguns problemas aí por causa do suicídio, mas essa é a misericórdia divina. Quando a gente tem uma das provas bíblicas da reencarnação, vocês sabiam que tem reencarnação que está na Bíblia? Ouça o programa Caminho do Senhor, que a gente tem 26 provas bíblicas da reencarnação lá. Uma delas é a Epístola de Paulo aos Hebreus, capítulo 11, versículo 35, quando ele diz assim, mulheres receberam seus mortos pela ressurreição. E aí Kardec, na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, diz, os judeus chamavam de ressurreição o que mais judiciosamente o Espiritismo chama de reencarnação. Porque ressurreição vem da palavra latina surgere, que é surgir, com o prefixo re, que é repetição. Tem algum professor de português aqui? Tem? Não? Não é bem, graças a Deus. E aí, essa palavra quer dizer ressurreição, quer dizer surgir novamente. E quando a gente reencarna, a gente surge novamente.
E por que ele fala mulheres receberam seus mortos? Por que não fala homens receberam os corpos dos mortos? Porque são as mulheres que geram. E mortos são os desencarnados, que retornam à vida. E aí ele continua: uns foram torturados, não aceitando o seu livramento para alcançarem superior ressurreição. O que acontece? Quando a gente fica naquela coisa, né? Ah, Deus, por que isso comigo? Por que comigo? E se revolta. Muita gente se revolta. Você não está aproveitando a lição. Aí tem muita gente, até minha esposa, que é de Salvador, ela foi num centro lá num momento de muita dor, que a mãe dela estava com uma depressão terrível em cima da cama, e ela foi procurar no centro espírita ajuda. E a pessoa lá, de uma infelicidade grandiosa, virou para ela e falou assim: minha filha, a gente veio aqui para sofrer mesmo. O Espiritismo diz que a gente reencarna para pagar as dívidas. Aí eu pergunto: onde está escrito que o Espiritismo prega que a reencarnação é para pagar dívidas? Não. Introdução do Livro dos Espíritos, Kardec coloca lá que a reencarnação é um processo educativo para levar o espírito à evolução. É um processo de evolução espiritual. O pagamento da dívida faz parte desse processo didático. Porque é aquela história, eu todo dia passo aqui na Conde de Agrolongo e dou um tapa na Janete. Tal! Lembra disso? Não, claro. Mas vamos imaginar que sim. Todo dia, todos os dias, eu passo aqui e dou um tapa na Janete. Um dia, eu passando ali na... Como é que é o nome? Apiaí, né? Não é o nome daquela rua ali, né? Apiaí? Hã? Então, eu passando ali, eu levo um tapa no rosto. Aí eu sinto a dor e sinto a dor moral também. E aí eu me lembro que eu dou um tapa na Janete todos os dias. Eu falo assim: caramba, isso dói. Eu me senti mal. Ou seja, se eu não passar por aquilo que eu faço o outro passar, ou que eu fiz o outro passar, eu não vou saber que aquilo é ruim e vou continuar fazendo. Então, o processo educativo para a gente aprender. Não é? Tem a velha máxima, né? Quem não vai pelo amor... É. E aí tem aquela musiquinha, né, que eu ouvia sempre, não sei se era Rádio Globo, Rádio Tupi. Eu tomava café lá na varanda com a minha mãe, e aí estava o radinho dela ligado, aí tocava sempre essa música: ô gente, minha gente, ô gente, meu irmão, o pobre só vai pra frente com topado ou empurrão. Infelizmente nós somos assim. Então a semente que caiu no espinheiro foi sufocada por essa coisa da gente ficar o tempo todo achando que tem que fazer, tem que trabalhar, tem que ganhar dinheiro, tem que pagar as dívidas. Tem tudo isso, mas só que a gente tem tempo para cada coisa. Há tempo para tudo debaixo do sol. Há tempo de plantar e tempo de colher, e por aí vai, né? Então nós temos provérbios. Nós temos tempo para tudo, é só ajeitar o tempo. É que a gente, é que nem Jesus fala, né? Não vamos agradar a Deus e a Mamon ao mesmo tempo. Mamon era considerado o Deus do dinheiro, das coisas materiais. Se a gente se aplicar 100% a uma coisa, vai ser 0 para outra. Então nós temos que equilibrar. Nós somos espíritos. Vamos juntar dinheiro, juntar imóveis, juntar bens materiais, e aí, quando a gente desencarnar, vai servir para briga lá dos outros, dos nossos herdeiros. Então a gente tem que dosar, tem que ter um tempo para a gente se aplicar a essa doutrina, que é uma doutrina libertadora, uma doutrina que nos abre as portas de muitas dúvidas que nós tínhamos, e muitas que nós ainda temos, e muitas que nós vamos continuar tendo, até que um dia nós cheguemos à perfeição, como Jesus o é. A última semente
Vocês notam que Jesus fala que a semente caiu na terra boa. Aquele grupo de sementes, aquela porção de sementes, caiu na terra boa. Só que umas deram 100%, outras 60% e outras 30%. Mesmo aquelas pessoas que arregaçam as mangas, vamos trabalhar, vamos nos esforçar, vamos nos dedicar, vamos nos aplicar, mesmo essas pessoas, algumas conseguem ter um resultado melhor e outras não tanto. A gente tem pessoas como o Chico Xavier, que para mim foi 100%. Divaldo, Madre Teresa de Calcutá. Aí eu acho que esses aí um pouco ou bem menos do que Chico. O Chico para mim é o concurso, pelo menos dos nossos companheiros. Como é que chama companheiros mesmo quando a gente vive na mesma data, mesmo tempo? Contemporâneo. É assim mesmo, cansaço é assim que faz. Para não falar idade, a gente fala cansaço. Então, dos contemporâneos, para mim o Chico realmente é aquele cara que saiu da curva totalmente. Então, para mim, ele dá 100%, outros 60%, outros 30%. E eu não vou falar da Janete, que dá 150%, mas eu vou falar de mim, que dou 0,5%, com muito sacrifício. Mas esse 0,5% para mim já é muito bom. Por quê? Se vocês notarem, o dia que a gente tem uma atividade espiritual, a gente fica mais, isso depois de um tempo, que no início é o carro que bate, é o feijão que queima, é a criança que chora, é a visita que chega, é tudo para atrapalhar a gente chegar na casa espírita. Depois os obsessores falam assim, isso aí não tem mais jeito não. Aí eles largam a gente de mão, né? Vão querer obsidiar de outra forma. Tudo bem. E aí a gente começa, né? Toda vez, tô lá, firme e forte naquele trabalho. Eles deixam a gente em paz um tempo. Depois eles vêm testar de novo, né? Para ver. Vamos ver se esse cara agora tá. Porque eu estava conversando com o Renato hoje, Renato Souza, que faz o programa A Consolação de Jesus comigo, e hoje fez o Caminho do Senhor. Estava conversando com o Renato, essa coisa da gente apreender os ensinamentos de Jesus, os ensinamentos da doutrina, ou seja, fazer com que esses ensinamentos façam parte da nossa vida, não é assim. A gente primeiro conhece a doutrina, fica apaixonado, fica encantado, aí depois o tempo vai passando, você vai relaxando. É normal isso, vai relaxando. Eu já conheço. Tá bom. Legal. Aí vem um câncer, vem um problema financeiro grave, um problema de família grave, e aí você, peraí, como assim? Estou aqui no trabalho, qual é? Eu mereço isso? Eu tive um câncer de intestino sigmoide, e aí 4,5 centímetros, bichinho. Aí o cara cortou lá, ligou e tá tudo certo, vamos em frente. E antes da operação, né, não sabia se tinha espalhado e tal. Aí minha esposa era assim, a gente morava em Petrópolis, minha esposa era assim, mas por que contigo? Foi acontecer logo contigo? Porque tinha que ser, ó. A gente acha que porque a gente faz, a gente não merece receber. Mas no passado, o que foi que a gente fez para continuar aqui nesse planeta de provas e expiações sem ser missionário? Então hoje, quando eu estou sábado tivemos o programa Consolação de Jesus, domingo eu fui fazer palestra lá na Taquara, segunda à noite temos a reunião mediúnica no caminho, mas eu não pude ir, essa segunda eu fui para a mediúnica. Ontem não tive nada, nenhuma atividade espiritual, fui trabalhar, às vezes a gente precisa trabalhar, né? Hoje fui para a rádio, agora estou aqui, e à noite eu tenho outra palestra
online. Amanhã à noite é no TEP, no Tabernáculo Espírita Paulo Estevão, lá Cordovil. Sexta, tem alguma coisa? Não, eu acho que não. Sábado, a Consolação de Jesus. Depois fui para o Bezerra de Menezes Cascadura, também falar lá uns 15 minutinhos. E isso é ótimo para mim. Por quê? Eu não consigo sair muito dessa onda, dessa vibração. Ao invés de, João, um grande trabalhador, nada. Grande devedor que, se não tiver esse trabalho todo, vai fazer besteira. Vai. E isso é ótimo. Eu costumo chamar isso de UTI espiritual, ou CTI espiritual. Quando a gente tem trabalho, né, desse tipo o tempo todo. Fora os estudos que a gente faz em casa. Estou escrevendo já há uns 10 anos o Apocalipse, sobre o Apocalipse. Não saí do primeiro capítulo. Não, Apocalipse vamos convir, né? Talvez daqui a umas 2 encarnações eu consiga lançar o livro. Vocês vão ser convidados. Mas não falou ainda em programa, não? Do Apocalipse? Não. Tem que ter muito estudo ali, aquele negócio ali é bem complicado, mas é lindo, é divino. E se vocês notarem, nós estamos... Posso ir para o Apocalipse? Que a gente já... Sim. Deu uma fechada aqui nesse ponto. A gente pode dar uma chegada lá no Apocalipse, que eu acho que é o momento que nós estamos vivendo. Capítulo 12. Viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida de sol, tendo a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. Ela estava grávida e gritava com as dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Essa mulher grávida representa a gestação do momento em que nós estamos entrando, a gestação do planeta de regeneração. Essas dores, tudo isso que está acontecendo, Jesus já tinha falado, e está lá no Evangelho de Jesus, segundo Mateus, capítulo 24, conhecido como o mini Apocalipse, ou o diálogo escatológico, ou o sermão escatológico, né? E esse momento aqui, o que nós estamos vivendo, é a troca de ciclo, é a mudança de ciclo. Nós estamos deixando o planeta de provas e expiações para trás, estamos na transição para entrarmos no estágio de regeneração. Aí muita gente fala assim, o que vai acontecer com o planeta? Eu digo, fisicamente nada. Porque quem é o planeta de provas e expiações que está transitando para regeneração? Não são as pedras, não. Não são as vegetações, as árvores, os mares, os peixes, os animais. Esses vão ser levados também na evolução, mas quem faz a transição são os espíritos encarnados e desencarnados ligados ao planeta Terra. Somos nós. A velocidade dessa mudança depende de cada um de nós e depende da união das nossas forças para nos reformarmos intimamente, para contagiarmos as pessoas que estão ao nosso redor. Hoje um ouvinte me mandou uma mensagem dizendo que tem uns 15, 20 dias ele estava andando em Copacabana e foi com um saco catando lixo, jogando dentro desse saco. Chegou perto de um casal, pelo que eu entendi era argentino ou chileno, alguma coisa assim. Estavam sentados num banco e cheio de guimba de cigarro em volta e cheio de copo plástico também em volta. Aí ele chegou perto e começou a catar. E ele falou alguma coisa com eles, mas pelo jeito eles não entenderam. E ele catou todas as guimbas e todos os copos plásticos e foi embora. Isso é um exemplo. Ah, mas isso é muito pouco. Não é não.
Qual o impacto disso na mente daquele casal, daquele homem e daquela mulher? Qual o impacto disso? Pode não dar nenhum valor neste momento, naquele momento que estava acontecendo, mas aquilo vai ficar guardado. É como a gente falou da semente, que ela fica guardada. Então o planeta de regeneração virá, ou melhor, nós iremos fazer com que esse planeta vire um planeta de regeneração. Continuando aqui, viu-se também outro sinal no céu, um grande dragão vermelho que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas. 7, o pastorino tem um estudo sobre números. 7 é um número de grande quantidade. Aquele número de 40, né? 40 anos passou o povo hebreu para cruzar o deserto. Eles cruzariam em algumas semanas. Passou 40 anos. Jesus ficou 40 dias lá na tentação, que aquilo é uma parábola também. 40 quer dizer muitos. Os números têm significado. A língua hebraica e a língua aramaica, que eram as duas que existiram em alguns momentos da história. O aramaico existiu num momento muito pequeno, mas o hebraico é a língua que até hoje existe, com modificações. São línguas muito cabalísticas. Elas usam a Cabalá, que são números, símbolos. São símbolos, não só números, mas símbolos em geral. E aí eles fazem a interpretação. Esse dragão vermelho, que foi atacar a mulher, significa todos esses irmãos que estão tendo as suas últimas chances, as últimas oportunidades para permanecer no planeta de regeneração. O que está sendo aguardado que eles façam? A sua reforma íntima. Só que eles não querem. Eles estão satisfeitos nos vícios, nas paixões, eles estão satisfeitos nas maldades que fazem. Aquilo alimenta-os. Quando a gente tem uma reunião mediúnica, tem aqueles espíritos que vêm fazendo mal por ignorância e tem os que vêm fazendo mal por desejo de fazer o mal, de causar o mal para os outros. Então são esses que desejam causar o mal para os outros, que gostam, né? Ficam felizes em ver o outro cair. Esses estão aí lutando para que o bem não sobreviva, para que essa gestação não chegue ao final, para que essa mulher morra. Só que isso é algo determinado por Deus. E a gente, quando tem espíritos dessa natureza, a gente conversa com eles dizendo: vocês já viram que não vai adiantar esse trabalho que vocês fazem? Não vai adiantar. O que vai acontecer é que no momento adequado, vocês vão ser retirados daqui do planeta Terra e colocados num planeta que está começando o seu estágio de provas e expiações. Outro dia alguém disse, ou até no primitivo, né? Eu disse, não, a doutrina espírita é clara que ninguém retroage. Se nós já vencemos o estágio de primitivo, nós não precisamos voltar para o primitivo, vamos voltar para um planeta que esteja iniciando a sua fase de provas e expiações. É aquele repetir de ano. A gente vai repetir o ano. Não precisa voltar para algo que a gente aprendeu. Antigamente, Janete, ainda bem que não tem muita gente aqui novinho não, né? Porque senão não vai entender. Antigamente era, como é que era? Da primeira à quarta série, não é? Aí depois, eu não peguei esse tempo, mas tinha a tal da admissão para o ginásio. Eu sei, eu não peguei. A minha fase já ia direto para a quinta série. Aí da quinta ia até a oitava, né? Eram 4 anos no primário, 4 anos no ginásio. Então, se o aluno já conseguiu passar o primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, quarto ano, ele chega no quinto ano, ou na quinta série, né, como era, e ele não precisa voltar lá para o primeiro ano.
Se ele repetir de ano, ele vai voltar para o início da quinta série de novo. Né? Então é essa a lógica que o Espiritismo nos dá. Então esse dragão aqui são esses que não conseguiram compreender que eles fazem mal a eles, e muitos religiosos. E aí é que é um alerta para nós. Jesus falou: muito será cobrado de quem muito recebeu. Eu não sou adepto desse negócio que existia e continua existindo em algumas denominações, inclusive dentro do movimento espírita, infelizmente, que é a doutrinação pelo medo. Nós não devemos ter medo de absolutamente nada, porque Jesus lembrou, Deus não quer a morte do ímpio, mas sim que ele se converta, que ele se modifique. É isso que Deus quer. Deus abomina o pecado, mas ama o pecador. Esses irmãos que estão fazendo mal pelo mal, que continuam nessa coisa agressiva, que vão ser retirados, Deus os ama igualzinho Deus ama Jesus. A gente não entende isso. A gente não entende porque a gente não sabe o que é o amor. João Evangelista disse na sua epístola: Deus é amor. O que é o amor? A gente compreende Deus? Tem aquela música aí protestante, né? Ninguém entende Deus, ninguém conhece Deus, alguma coisa assim, né? Bonita, linda a música. Ninguém explica Deus, exatamente. E então é isso, ninguém explica Deus. Tem livro dos Espíritos aqui? Tem esse grandão aí. Esse? Então, olha a questão número 11. Será dado um dia ao homem compreender o mistério da divindade? Será dado a nós um dia compreendermos o mistério da divindade? O que é Deus? Porque está lá na questão número 1, mas a gente não entendeu ainda. A resposta: quando não mais tiver o espírito obscurecido pela matéria, quando pela sua perfeição se houver aproximado de Deus, ele o verá e o compreenderá. Questão 18. Penetrará o homem um dia o mistério das coisas que lhe estão ocultas? Resposta: o véu se levanta a seus olhos à medida que ele se depura, mas para compreender certas coisas são-lhe precisas faculdades que ainda não possui. Então a gente não sabe o que é Deus, não sabe o que é amor. A gente acha que sabe. A gente acha que sabe. Emmanuel diz que o amor que mais se aproxima da divindade de Deus é o de mãe. Mas vai o filho esquecer do aniversário. Dia das Mães, ó. Até agora são 6 horas da manhã. E não me desejou feliz Dia das Mães. Ainda temos muito a aprender sobre o amor. E principalmente a vivenciar esse amor, né? Porque é isso que vai fazer com que realmente esse planeta se modifique. O planeta de regeneração não vai ser um mar de rosas, vai continuar tendo mal, mas não o mal pelo mal, e sim o mal pela ignorância. Então, voltando na história dos religiosos, a gente sabe que lá no passado, em outras eras, nós que eu digo eu, né, eu uso nós para não ficar sozinho nessa história, fomos da Igreja Católica, fomos padres e até mais, e a gente fez coisa errada. Só que, coisa muito errada, coisa muito errada. Só que nós conhecemos a doutrina espírita e abrimos os olhos e falamos: eu não quero mais agir daquela forma. E os companheiros? Os companheiros que
eram nossos parceiros naquela época e que acham que não, a doutrina espírita, não, nada desse negócio de ir pelo amor, não, tem que ir pelo medo mesmo. Eles estão aí brigando para que a doutrina espírita não seja implantada. E aí eu lembro, falando de uma reunião mediúnica, eu lembro de uma reunião mediúnica lá em Guaratiba, em que no final a gente faz sempre uma avaliação com os médiuns. E aí, médium, o que você sentiu? O que você viu? O que você ouviu? Etc e tal. Faz uma avaliação e a gente anota aquilo ali para servir para a nossa educação mediúnica. E tinha um espírito que se apresentava já há quase 2 anos. E ele vinha com ódio mortal de mim. Eu te odeio, eu te odeio, te odeio, te odeio. E a gente sempre naquela coisa, tá certo, irmão, eu devo ter feito muita coisa errada contigo e tal, não sei o quê. Mas eu hoje estou querendo acertar. Eu te convido para vir. E tinha um outro que falava assim, tu tem que voltar para o nosso lado. Tem que voltar para o nosso lado. Você não pode ficar aí nesse negócio, isso aí não dá, como dizia, né? Não dá cascalho para ninguém, não. Eu dizia, estou muito bem aqui, obrigado. Esse irmão, que estava quase 2 anos vindo, e eram 2 vezes por semana, segunda-feira aqui em Bradipina e sábado em Guaratiba. Ele vinha os 2 dias e ficava comigo o tempo todo. Fora esses 2 dias, ficava comigo o tempo todo. Até que um dia ele se convenceu e falou assim, tá bom, vou te deixar em paz, já entendi tudo, já sei que eu estou fazendo mal a mim, eu não quero mais fazer mal a mim. Não é que eu te perdoei, não, mas eu quero olhar para mim e me cuidar. Eu não quero mais fazer isso, porque... Eu falei, tá bom, irmão, mas um dia eu vou compreender o que foi que aconteceu. Ele falou, não precisa de um dia não, vou te explicar agora. O que foi que você fez? Nós estávamos... Gente, que isso não saia daqui, tá? Estávamos num concílio. Gravando. Não vai sair dali também. Estávamos num concílio, ele falando, num concílio, e éramos os 2 candidatos. Você ia perder, eu ia ganhar, mas você subornou os demais e ganhou, e me obrigou a me suicidar. É por isso que agora o compromisso é de tentar fazer as coisas certas, né? Mas isso foi Idade Média, aquela época lá que a gente aprontava bastante, botava aquele chapeuzão, né? Falava assim, eu mando matar, eu mando isso, eu mando aquilo. Era a ilusão, né? Era a ilusão que a gente estava, e agora a gente está abrindo os olhos, graças a Deus. E é esse convite que eu gostaria de fazer para vocês. Não fiquem na burocracia. Ou seja, eu tenho que ir lá no centro, dia tal, dia tal, dia tal, saiu do centro, pronto, acabou o meu compromisso. O nosso compromisso é constantemente conosco, com a nossa consciência. Se eu tropeçar, eu vou tropeçar, normal, eu ergo a minha cabeça e falo, vou tentar novamente, e tentar de outro jeito, porque é aquela velha história, né? A gente tenta sempre do mesmo jeito, sempre dá errado, claro. Tem que mudar o jeito que a gente faz, para ver se dá certo, e dando certo, se aplicar em realmente fazer com que aquilo faça parte de nós, seja sedimentado. Nós estamos aqui num curso intensivo de espiritualidade, de moralidade. A gente se choca com as coisas. As pessoas levantam a bandeira de anticorrupção, anti-aborto,
ante isso, ante aquilo, mas vai ver por dentro a hipocrisia que é. O cara fala da corrupção e tem gato de água, gatunete, dá propina para guarda. Seja o teu falar sim, sim, não, não, disse Jesus. Fariseus hipócritas, sois como sepulcros caiados, por fora branquinhos, ornados, flores, por dentro cheio de ossos e podridão. Então a gente não pode ser espírita burocrático. Achar que porque eu trabalho no centro, que eu trabalho no movimento espírita, que eu já estou legal. Leiam o livro Voltei, de Frederico Figner, pseudônimo Irmão Jacó. A gente não vai ter moleza quando a gente desencarnar, porque a gente trabalhou no centro. O nosso futuro depende do agora, na nossa reforma íntima. É isso que a gente precisa se empenhar em fazer. Se eu errei hoje 500 vezes, eu vou olhar cada um dos meus erros, quer dizer, aqueles que a gente consegue lembrar, né? Porque tem muito que a gente faz que a gente acha que nem é erro, né? Mas eu vou pegar ali aqueles erros e vou corrigi-los. E o corrigir, tem muita gente que acha que corrigir erro é tirando eles de dentro de nós. Isso não existe. Jesus até hoje, ele lembra dos erros que ele cometeu. E não me venham com essa de que Jesus evoluiu em linha reta, que isso é lenda. A doutrina espírita diz que ninguém evolui em linha reta. Todos nós passamos pela fieira da ignorância, não pela fieira do mal, como diz o livro dos Espíritos, mas vamos tropeçar, porque a gente é ignorante. A gente não sabe qual é o certo. E a gente, quando aprende o que é o certo, mesmo assim, a gente ainda está igual a criança que responde 5. A gente ainda não tem firmeza. E está tudo certo, Deus nos compreende. Deus não é aquele ser que pregaram para a gente, que fica lá olhando, errou, agora eu vou pegar ele, vou matar ele. Não! Deus nos ama. Deus é Pai. E Ele age com paternal amor, não com paternalismo. Ele não passa a mão na nossa cabeça quando a gente erra várias vezes, quando a gente insiste no erro. Por isso Jesus, ele fala: se pecardes contra o Filho do Homem, contra ele, Jesus, vossos pecados serão relevados. Não tem problema, não serão contados. Mas se pecardes contra o Espírito Santo, vossos pecados não serão relevados nem neste ciclo, nem no vindouro, nem no planeta de provas e expiações, nem no planeta de regeneração. O que é pecar contra o Espírito Santo? É pecar com conhecimento de causa. Sabendo que está errando, eu vou lá e erro mais ainda. Eu continuo no erro, batendo na mesma tecla. E é isso que a gente precisa mudar. Então, trocar, transformar, é saber identificar o erro, o que eu estou fazendo de errado, descobrir qual é o oposto e praticar o oposto. Porque só através da prática do bem que nós vamos nos modificando. Não é deixando de falar mal, é falar bem. E é isso. Ouçam a Rádio Rio de Janeiro, baixem, né? Propaganda. Baixem o aplicativo da Rádio Rio de Janeiro, que é este aqui, Rádio Rio de Janeiro Oficial. Pode ouvir e assistir quando o programa for ao vivo, pode ver a programação toda. Dá para ver aí atrás, tá? Dá para fazer parte do Clube da Fraternidade, mandar um WhatsApp, aqui, ó, clica aqui, ó, vai lá para o WhatsApp. E fazer Pix também. Pix, ó, Pix, copiar a chave Pix. Enfim, dá para fazer tudo isso. Rádio Rio de Janeiro Oficial. Estaremos lá
sábado, das 8 às 10, com o programa A Consolação de Jesus. E a partir, provavelmente, de agosto, o Caminho do Senhor volta a ser ao vivo todos os domingos, de meio-dia a 1h30. Né? E hoje vocês falaram. Falamos, com certeza, estivemos lá. Caminho do Senhor, terças-feiras, das 22 às 23 horas, quartas, das 10 da manhã às 11 e domingo de meio-dia a 1h30. Rádio Rio de Janeiro, a primeira rádio espírita do mundo. Vitorino, que é o presidente, não gosta que nós falemos que é rádio espírita, porque é uma rádio comercial. A outorga do governo, ela não existe esse negócio de rádio religiosa, é rádio comercial e rádio não comercial. Então a nossa rádio é uma rádio comercial, mas é regida pela Fundação Cristã Espírita Cultural Paulo de Tarso, que é uma instituição sem fins lucrativos. Os diretores, ao invés de receberem salário, tem um amigo que fala assim: tu deve estar rico, hein? Diretor do Caminho do Senhor, diretor financeiro do Caminho do Senhor, diretor financeiro da rádio, está rico, hein? Todo mês eu tenho que contribuir, ao invés de ganhar. Gente, muita paz, muita luz, muito obrigado. Eu vou pedir desculpa pela minha falta de educação, mas eu tenho um compromisso na Barra da Tijuca, uma reunião, e graças a Deus não tenho tanta pressa de chegar, mas eu tenho pressa de vir embora. Tudo de bom. Obrigado. Quando vai voltar? Eu volto hoje mesmo para casa. Aí depende da Janete. Abraçar a Janete.